é muito bom que o Ailson coloque isso aqui, né? Estamos falando do 18 Brumaire da França, mas estamos falando do Brasil, né? Ali você tem ideias, você tem referências, você tem ânimo para prosseguir nessa luta. Então, Fernando Primo, que está aqui comentando a partir do X, estou vendo gente boa aqui, quer dizer, gostando de ver pessoas aqui comentando, acho que a partir do X, né? Dizendo que estamos numa ditadura, como eu disse, o mundo todo está reconhecendo isso. A Ana Paula está aqui dando boa noite, a Gilberta de Aquino também, de São Paulo, bom. O Marcos Kovalchuk dando boa noite, Beth Lúzio, a Luísa Rabelé perguntando, boa noite, embaixador, o Brasil tem salvação? Então, tem, né? Tem, claro que tem. A gente tem que acreditar na salvação. E eu acho que, como nós estamos agora vendo que não tem jeito, ou a gente luta, ou a gente vai justamente perder para sempre, né, a nossa dignidade, a nossa liberdade, eu acho que agora a salvação, não é que ela esteja mais perto, mas a gente está sentindo a falta dela, e sentir a falta é o primeiro passo para a reversão desse quadro, né? Acho que o Brasil finalmente está assumindo, e o mundo está vendo, mas o Brasil está assumindo, nós estamos doentes, profundamente doentes. Antes havia um pouco, né, de negação. Não é doente na verdade, né? Não, estamos. Né? E para a gente se curar, a gente precisa disso. E só nós podemos nos curar com a ajuda da comunidade internacional, sim. Né? Precisamos entender, olha, democracia tem que ser uma luta global, internacional, né? De povos, de correntes políticas, de todo tipo de atores, pela democracia, mas o papel principal é nosso, né? Então vamos encontrar maneiras, né? Elas existem, gente, de resistir, né? Certo? Aqui o Cavaleiro da Ordem, gostei. Cheguei, que bom você está aqui. Sim, o professor que virou sardinha, faz tempo que eu não vi aqui os seus comentários, dizendo que o X continua bloqueado para ele. Pois é, olha, quem estiver no Brasil, não estou incentivando ninguém a descumprir qualquer norma, tá? Quem está aqui, a partir do X, entendo que esteja do jeito com a sua consciência, não sei se é alguém que está fora do Brasil e tal, tá? E com a sua, né, maneira que queira acessar esse X, tá bom? Assim, não quero incentivar ninguém a fazer algo com o qual se sinta desconfortável em termos de acesso às redes ou qualquer outra coisa, certo? Mas, por outro lado, né, é agora que a gente precisa atuar. E sim, precisamos procurar, dentro da lei, né, a maneira de atuar. Então, Maria Silva, boa noite, Brasil, São Paulo, a todos, aqui de Minas Gerais, boa noite aí, Maria, em Minas, abraço para você também. Sérgio Fernandes, de São Vicente, boa noite também. O Cavaleiro da Ordem lembra que a fragilidade da competência do Senado é vexatória. Mas é porque não existe Senado, não existe Câmara, não existe STF, não existe Executivo, existe um blog, né? É que chama um blob, né? Aquela gosma, né? Daqueles filmes de ficção científica, né? Que vai tomando conta do mundo, do país. Né? Existe uma instituição única, que é o corruptariado, que eu chamo, que é o Politburo, né, o comando do corruptariado. E essa instituição única é que usa os canais aparentemente republicanos das instituições para se locupletar e para exercer o seu poder. Né? Mas, então, acho que a gente tem que reconhecer isso. Assim, mas por que o Senado não faz nada? Porque não existe Senado. Né? Existem pessoas que... a pretexto de sua presença no Senado, fazem parte do mesmo corruptariado que pessoas que estão no STF ou no Executivo, ou que não estão em nenhum deles, mas que têm a sua presença nesse esquema de poder. Né? Então, isso nos leva ao seguinte ponto, né? Não podemos esperar que o sistema vá se mudar a si mesmo. Né? Se mudar a si mesmo. E não podemos contar apenas com a realidade eleitoral. Por quê? Vamos escolher melhores representantes. Tá bem. Primeiro, nem todo mundo pode se candidatar, porque você precisa se submeter às regras partidárias e, né, praticamente todos os partidos hoje, né,
são parte do sistema e não acabam admitindo candidatos que sejam contra o sistema para se apresentarem à eleição. Então, você já não pode votar realmente em candidatos antissistema porque eles não conseguem chegar a uma candidatura, já que ela é filtrada pelos donos dos partidos, né? E, além disso, temos aquele sistema onde você vota num, mas 90% de quem se elege para a Câmara dos Deputados vai pelo coeficiente eleitoral, ou seja, você tem os puxadores de votos, né, quem tem muito voto, e depois quem tem pouquinho vota, mas que entra porque aquele partido atingiu um determinado coeficiente graças aos puxadores, né? Então, e quem determina quem são os outros candidatos, além dos puxadores, são os donos dos partidos. Bom, o Página Aberta, que é um perfil muito bom, que eu acompanho no X, tá? E quero agradecer muito o que você diz aqui. Diz que desde Oswaldo Aranha nunca tivemos um chanceler desse gabarito. Ave Ernesto. Muito obrigado a você, tá? Esse perfil aí. Tomo isso com um grande estímulo aqui para o meu trabalho. Eu simplesmente, né, tentei fazer aquilo que eu mostrei aqui, que eu mencionei aqui, né? Abrir o Itamaraty para o Brasil, fazer o Itamaraty um instrumento para os brasileiros, né? E não para os diplomatas. E obrigado pelo teu reconhecimento aqui. O Pedro Luiz diz que não tem homem nesse Brasil para dar um basta nessa farra toda, né? Então, generais covardes e traidores da pátria, assistindo a tudo de braços cruzados e vendo o Brasil ir para a lama, né? Então, Pedro Luiz, pois é, né? A imensa decepção, né, com as Forças Armadas é um dos dados da nossa vida nesses últimos 2 anos, cada vez mais. Pelo menos agora a gente sabe, né? Pelo menos agora a gente sabe. Eu já disse há algum tempo, acho que foi ainda no final de 2022, começo de 2023, eu falei para o pessoal, né, na academia, no curso, nós precisamos assim, de um divórcio amigável entre a direita conservadora brasileira e as Forças Armadas, tá? Não precisa xingar, talvez, né? Xingar às vezes é bom, mas vamos só reconhecer que as Forças Armadas são outra coisa, elas não querem ser, não são parte né, de nenhum tipo de ideia, Brasil, de pátria, nem nada. Estão lá, são funcionários públicos que estão lá, né, ganhando, né, seu dinheiro, o soldado ganha pouco, o general ganha muito, né, mas estão lá. E vamos parar de tentar, assim, colocar as Forças Armadas dentro de qualquer tipo de movimento brasileiro. Agora, óbvio, né, que eles teriam, assim, né, quer dizer, a expectativa que a gente tem é, claro, é por causa de uma imagem, de certa forma, os próprios militares venderam, né, mas de que eles seriam, assim, a famosa reserva moral da nação, a gente já sabe que não são. E tem sido pelo menos bom, né, essa noção, né, de que eles são uma reserva moral apenas, como é que é? Faz contos, né, faz de conta, na fala, no papo, né, mas não aletos, de acordo com a verdade, né. Aletos, de acordo com a verdade, a reserva moral do Brasil são os brasileiros, né, civis, trabalhadores, mulheres, homens, né, e crianças, velhos, né, nós é que somos. Olá, pessoal. Se você ainda não conhece a Academia Folha Política, eu acho que está na hora de conhecer. Nós estamos vendo essa imensa possível crise do sistema corrupto que governa o Brasil, com tudo que envolve aí o banimento do X, mas precisamos entender que isso faz parte de uma imensa luta, de um imenso combate mundial entre liberdade e totalitarismo, que envolve aspectos da China, da Rússia, guerra da Ucrânia, Oriente Médio, crime organizado, globalismo, Fórum Econômico Mundial, e precisa, para que nós a enfrentemos, precisa puxar lá de trás, das origens, das primeiras luzes da liberdade no conceito atual nosso, que vem dos gregos e vem também do cristianismo. Nós propomos tudo isso dentro da Academia Folha Política. Exame das atualidades, mas com uma explicação, uma inserção dessas atualidades, do desafio da liberdade hoje no Brasil, no mundo, dentro de toda a história, que é uma história fascinante, ao mesmo tempo é um drama do pensamento ocidental, que não é um pensamento abstrato, é o pensamento da
consecução da liberdade. Tudo isso nós vemos na Academia Folha Política, mas também vemos os temas da história, Brasil, mundo, Revolução Francesa, por exemplo, estamos vendo agora, como espelho e ilustração para aquilo que nós precisamos entender hoje na nossa realidade no Brasil, no mundo. Então, eu queria deixar um convite para você conhecer a Academia Folha Política, onde nós fazemos uma jornada por todo esse espectro, onde nós aprofundamos nosso conhecimento, nossa reflexão, onde nós desenvolvemos, cada um de nós, nosso próprio caminho de atuação diante dessa realidade. A Academia Folha Política você pode assinar por apenas R$40 por mês, na mensalidade, ou por R$420 a anuidade. As duas opções te dão acesso a todo o material que já está lá, centenas de horas de aulas, de lives, e 2 programas novos a cada semana, Agenda 2030 e o curso de Logopolítica, tá certo? Além de outros materiais que já estão lá e outros que irão sendo inseridos. Então, R$40 por mês ou R$420 por ano te dão acesso a todo esse material. Se interessar, e eu acho que tem tudo a ver com o nosso momento, é só clicar aqui no link, na descrição, para fazer parte desse projeto. Um abraço. Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço. Não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, que nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar. Um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia. Tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção, tá bom? Abraço. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui